Bem, pessoal, agora estamos no momento de gravação da mensagem para o YouTube, que é esse momento especial em que a gente vai produzir um conteúdo para compartilhar com quem nos segue em nossas redes sociais. Nossa igreja tem tido um grupo interessante de pessoas, não um grupo enorme, um grupo de milhares, né? De pessoas, mas é um grupo interessante de pessoas que nos seguem. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica à distância, uma pessoa mandou uma mensagem agradecendo pela lição da manhã, né, em que nós falamos sobre cristologia, como que a nossa compreensão de Cristo ajuda a gente a se tornar uma igreja mais humana. E esse amigo, ele mandou a mensagem agradecendo pela aula, dizendo que a aula foi muito edificante para ele. Graças a Deus, né? Que bom que a gente está alcançando pessoas, não na quantidade que a gente gostaria, mas aí faz a gente trabalhar mais, a gente se dedicar e vamos seguindo com o nosso trabalho. Nós estamos numa série de mensagens sobre uma frase que marca a igreja evangélica brasileira, que é aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. Vocês já aceitaram Jesus? Eu aceitei Jesus. E eu levantei a mão um dia num culto e disse que naquele momento eu estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Agora, vocês sabiam que essa é uma marca da igreja evangélica brasileira? E nós aprendemos isso com os nossos missionários americanos. Os missionários que vieram trazer o evangelho para o Brasil, a fé evangélica para o Brasil, eram evangelistas. E eles adotaram uma prática que surgiu lá nos Estados Unidos no século XIX, que era dos movimentos de avivamento. Então, tanto na Inglaterra, país de Gales, Escócia, e nos Estados Unidos, houve vários movimentos de avivamento. E um desses avivamentos aconteceu no século XIX, que é chamado o Segundo Grande Avivamento. E houve um pregador presbiteriano que ficou muito famoso, ele era um orador assim implacável, né? Era abolicionista, ele condenava as práticas de injustiça social, era uma pessoa assim muito dinâmica. Se fosse nos dias atuais, iam chamar ele de esquerdista, mas ele era um grande avivalista, um grande pregador do avivamento, condenando toda a prática de exploração do outro, principalmente na época da escravidão, né? Na escravidão dos Estados Unidos, que foi tão dura quanto aqui no Brasil. E ele lutou pela abolição da escravatura lá, defendendo bandeiras em favor da justiça social. E uma das coisas que ele fazia era convidar as pessoas a aceitarem Jesus. Aceitar Jesus para Charles Finney, que era o seu nome, era exatamente você se tornar uma pessoa que acolhe o ensino de Jesus voltado para a esperança, para o amor, para a justiça e para a paz. Essa mensagem ficou marcante. Pessoas se arrependiam, haviam proprietários de escravos que se arrependiam e davam alforria para os seus escravos, porque eles aceitavam Jesus. Aceitar Jesus era algo expressivo para esse movimento avivalista. E esses missionários que vieram para o Brasil trouxeram esse apelo forte, né? E que nós ouvimos isso muitas vezes. Quem não lembra, né? Eu não sei a Késia, mas nas igrejas históricas, não é, Dailide? Cristina, então, deve lembrar bem, não é, Cristina? Quando os pregadores faziam um apelo, que cantavam o hino próprio de apelo, tinha um hino próprio, né?
E, ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Manso e suave, olha que eram hinos maravilhosos. Manso e suave, inclusive, eu congreguei na primeira igreja Batista Nova Iguaçu, no tempo do pastor Edgar, quando eu conheci Solange, né? E ele era assim um apaixonado pelo apelo. A hora do apelo era dele. Ele dizia, olha, eu gosto de fazer apelo. Então, a ministra de música escolheu o hino do apelo, próprio para aquele momento. Mas ele não se conformava. Acabava de cantar o hino escolhido pela ministra de música, ele pedia o manso e suave. Era o hino dele. E ele fazia o apelo para aceitar Jesus. Iam pessoas à frente, iam pessoas assim, tocadas por essa decisão. É o ato de levantar a mão. Se você aceita, levante a sua mão. Não quer dizer que a pessoa só estava dando um sinal ali, né? Mas isso marcou muito as igrejas tradicionais, as igrejas históricas. Momento do apelo. Mas ainda tem isso ainda, muitas igrejas. Mas as históricas têm, mas não as atuais. Hoje, essa técnica de coach. Nós fomos uma igreja nos Estados Unidos, né, amor? O sermão acabou, a gente não sabia o que tinha acontecido. Porque a gente estava tão acostumado com o apelo no final, né? Acaba a mensagem, apelo, oração, e as pessoas vêm à frente e tal. Mas isso não é um lugar comum mais nas igrejas. Antigamente eram todas. Todo pregador fazia isso. Todo pregador terminava a mensagem do culto evangelístico, tinha um apelo. Aí a gente sempre pergunta, mas o que significa esse aceitar Jesus? E é disso que estamos falando. Na semana passada, nós falamos sobre a decisão, né, de seguir Jesus. Como aceitar Jesus é você dizer sim para Deus. Sim, eu quero seguir. E, via de regra, quem levantava a sua mão num culto e dizia publicamente que estava aceitando a mensagem do Evangelho, dizia, olha, daqui por diante eu quero seguir Jesus. E também significava uma outra coisa, esse aceitar Jesus também significa entregar a vida a Jesus. Não é só seguir o seu ensino, não é só seguir o seu exemplo, não é só fazer aquilo que agrada a Ele, segui-lo como caminho, é também fazer uma entrega pessoal da vida para Jesus. Eu queria pensar sobre isso, o que significa entregar a vida para Jesus? O que é entregar a vida para Jesus? Para a gente pensar nisso, eu escolhi um texto que se encontra em Mateus capítulo 11, verso 28. Esse texto é categórico, né? É antigo, né? Até quando eu era seminarista, e os meus colegas diziam assim, quando o pregador vem visitar a nossa igreja e você sabe que ele não está preparado para pregar, ele vai pregar nesse sermão aí. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Que é o sermão pronto, né? Esse versículo ele tem um sermão prontinho. Você não precisa nem fazer exegese dele, já está pronto. E esse texto, ele é um texto que precisa muito da nossa interpretação, da nossa compreensão. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se vocês puderem entender quanto de amor, quanto de ternura tem nessa frase, a gente aqui para tudo e diz, eu preciso entregar a minha vida para Jesus naquelas esferas em que Jesus ainda não ocupou o espaço. Entregar de forma total. Eu queria então pensar o seguinte, Deus abençoe a leitura da sua palavra e vamos aproveitar esse momento para deixar Deus falar ao nosso coração de maneira clara, porque se eu um dia entreguei minha vida para Jesus, eu preciso ter os efeitos disso na minha vida.
Entregar a vida para Jesus é aceitar a nova vida que Ele tem para dar. E eu entendo que essa nova vida em Cristo envolve uma mudança radical na nossa maneira de viver. Não é de hoje que a gente ouve falar, né, que uma pessoa que entregou a vida para Jesus, ele muda de vida, ele muda seus hábitos. Outro dia passei na rua, alguém chamou um colega para tomar uma cerveja, muito tempo que eu não ouvia falar isso, tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja ali. Aí disse, não estou bebendo mais não. Aí o outro perguntou, por quê? Virou Bíblia? Quanto tempo que eu não ouvia falar isso? Há muito tempo, porque significava esse ato de não beber mais, de não fumar mais, era acompanhado dessa decisão. Eram atos simbólicos dessa entrega de vida e essa mudança radical que acontece. Na igreja que eu frequentava aqui em Niterói, antes de ser pastor dos irmãos aqui, o pastor contava uma história muito interessante de um amigo dele que se converteu. E ele era uma pessoa assim, muito desleixada com a sua família. Sua filhinha sempre precisava de um vestido novo, estava sempre mal arrumada, os brinquedos velhos, a esposa sempre angustiada, amargurada, e ele bebia muito. Um dia ele se converteu, ele entregou a vida a Jesus, ele aceitou Jesus, e aí então ele mudou radicalmente de vida, ele parou de beber, ele se tornou um pai mais presente, um marido mais atencioso, ele mudou de vida mesmo. E aí o que acontece? Os amigos começaram a notar, assim, mas você agora está dando dinheiro para o pastor, né? Aí ele disse, olha, se isso fosse verdade, teria valido a pena cada centavo que eu dei para o meu pastor. Porque a minha vida, enquanto eu gastava o meu dinheiro com bebida nos bares, era um fracasso. Hoje eu posso ver a minha filhinha bem arrumada, brincando com as suas bonequinhas novas. Eu posso ver minha esposa sorrindo e dividir as tarefas do lar com ela. A minha vida se transformou. Hoje eu posso juntar dinheiro, eu posso economizar. Estou quase comprando meu carrinho novo. Que é isso que o Evangelho faz? O Evangelho muda a vida. Entregar a vida para Jesus envolve, então, essa mudança radical de vida. Implica a gente transferir o controle da nossa vida para que Jesus possa ocupar o lugar dela. Implica em a gente fazer essa entrega de tal maneira que a jornada de nossa vida, dali por diante, do momento da entrega por diante, a partir da tomada de decisão, deixa de ser uma vida desordenada, infeliz, para ser uma nova proposta de vida feita pelo próprio Jesus. Ele que vai nos conduzir. É esse o empoderamento que o Evangelho dá. Entregar a vida para Jesus significa permitir que Ele nos dê uma nova chance. A nova chance de uma vida melhor. Não é assim? Para mim foi assim. Eu era pobre de maré desci. Era o pobre categórico, entendeu? Aquele que não tinha nem sapato. Eu não tinha... A minha primeira calça comprida para sair foi aos 15 anos de idade. Eu não tinha dinheiro mesmo, para nada. A gente passava um sufoco tremendo, mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, que a minha família, minha mãe, encontrou a mensagem do Evangelho e a gente tomou a decisão, eu me lembro muito bem quando o pastor fez o apelo, dizendo que Deus não me criou para ter aquele tipo de vida. Eu precisava entregar a minha vida para Jesus. Ele fez o apelo, aceita Jesus, e eu senti algo me tocando. Eu disse para minha mãe que era um cutucão. Alguém me cutucou aqui, faz assim, levanta a mão.
Eu já tinha ido à igreja umas 4 vezes, eu não vou aceitar esse negócio, não. Aí eu levantei a mão e foi um momento assim, muito feliz da minha vida, porque eu fui acolhido pelo pastor, pelos irmãos, foi uma alegria muito grande naquele momento. E dali por diante, eu digo para os irmãos, eu não me arrependo da decisão que eu tomei, a decisão de entregar a minha vida para Jesus. Isso faz com que a nossa velha natureza, a Cristina está falando da velha Cristina, né? A nossa velha natureza fica para trás. E o que vem? Vem a nova criatura. A velha criatura, aquela marcada pelos sentimentos egoístas, pelo orgulho, pela arrogância, voltada para os nossos próprios interesses, ela fica para trás. O que nasce é uma nova criatura, em que nos habilitamos para um novo modo de viver, marcado não por valores assim pré-estabelecidos, mas pela orientação que o Espírito Santo nos dá. Quem nos guia para essa nova vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem vai nos guiar nessa nova jornada. A partir de nossa entrega para Jesus, nos tornamos novas criaturas, nos habilitamos para uma nova vida marcada pela direção do Espírito Santo. E é interessante que Jesus, ele se apresenta como essa alternativa. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele diz. Ele se apresenta como o caminho perfeito que nos conduz a uma vida mais significativa na presença de Deus, perante Deus. E é significativo que Jesus tenha dito isso com a associação às ideias de verdade e de vida. Ele diz, olha, quer um caminho verdadeiro? Sou eu. Quer um caminho de vida abundante? Sou eu. Então, comigo você vai ter sempre caminho, verdade e vida. Nessa passagem que Jesus faz esse convite do vinde a mim, esse convite amoroso, ele foi dirigido a pessoas que viviam nessa ilusão, nessa desorientação da vida, equivocados. Eram aquelas chamadas cidades impenitentes, Corazim e Cafarnaum. E ele diz para essas cidades, ele amaldiçoa essas cidades. Vocês não sabem o que estão perdendo. É o que Jesus diz, vejam lá em Mateus capítulo 11. Então, ele, apesar da rejeição dessas cidades, Jesus volta-se para ela e ainda, para essas pessoas, e ainda assim estende um convite de amor. Mesmo para quem rejeita, mesmo para quem não acredita, Jesus estende o convite amoroso. Porque ele sabia que aquela incredulidade dos moradores das cidades impenitentes era fruto de um cansaço, de uma desilusão, de um vazio que as pessoas tinham. Esse convite que Jesus fez, então, dirigido a pessoas que viviam cansadas, sem ter com quem se importasse com elas, foi a declaração mais amorosa que Jesus podia ter feito. Vinde a mim. Que convite maravilhoso. Esse convite para quem rejeitou, esse convite para quem estava agindo de uma forma que não sabiam do que estavam fazendo. E ainda assim, Jesus os convida. Jesus demonstrou com esse gesto, com esse convite, que se importa com o que a gente sofre, mesmo que a gente não acredite nele. Ele se importa com aquilo que a gente, aquilo que nos aflige, nossos conflitos interiores, nossas enfermidades, nossos relacionamentos complicados, nossas contingências sociais, aquilo que corrói a nossa dignidade como pessoas.
Jesus se importa com isso tudo. Ele sabe o que é que nos fere. Ele sabe o que é que nos oprime. Ele sabe o que nos aprisiona a esse mundo. Ele sabe o que nos aniquila como pessoas. E é para essas pessoas que ele conhece, que sabe que muitas vezes agem por ignorância. Ele sabe que todas as pessoas que aceitarem esse seu convite amoroso, Jesus promete a essas pessoas alívio, descanso, repouso. Essa palavra que ele usa, que é descanso, vocês vão encontrar descanso. Não é uma palavra só para a gente ficar assim à toa, não é o ócio. Ele não está falando do ócio. Olha, vocês vão ficar na boa, vão se aposentar eternamente, vão ficar no ócio. Não, a palavra é encorajamento. A palavra original que está lá, ela significa encorajamento. Dali por diante, você vai ter um outro ânimo, uma outra disposição. Está cansado? Sabe aquela coisa do corredor que está chegando perto da linha de chegada? Aí ele começa a sentir o corpo cansado e dá vontade de desistir. O que Jesus faz com esse convite é exatamente dizer para essa pessoa: vai mais um pouco, eu vou te dar fôlego, vou te dar água aqui para você beber mais um pouquinho e você vai cruzar a linha de chegada. Esse é o sentido dessa palavra descanso que Jesus usa, que não é um descanso ocioso, mas um descanso encorajador. Significa fazer com que alguém deixe de fazer algo que o enfraquece, que o desestimula, que o joga para baixo, né? Para que possa ter condições de recuperar as suas forças e seguir adiante. É o mesmo que reanimar, é o mesmo que encorajar, para que as pessoas possam dar mais um passo, seguir mais adiante e se tornar aquele humano que o Senhor criou, que somos nós. O Novo Testamento está cheio de relatos de pessoas que entregaram a vida inteira para Jesus. As igrejas também, nós aqui também somos pessoas que poderíamos contar as nossas experiências de que a nossa vida foi transformada. Mas eu queria fazer um passeio pelo Novo Testamento e apresentar algumas dessas experiências e os sentidos delas, para que a gente possa entender como que esse convite amoroso de Jesus, de entregar a vida a Ele, de aceitar a sua direção, de fazer essa entrega total da vida ao Senhor, como que isso muda os nossos rumos. Essas experiências, elas apontam para o fato de que nós podemos entregar a nossa vida para Jesus, sim, nos dias de hoje. E é esse o convite que ele nos faz. Eu queria então apresentar essas experiências desses irmãos que estão no Novo Testamento. Qualquer uma pessoa pode procurar e examinar e fazer a análise ali. A primeira pessoa que me chama a atenção é a pessoa de Saulo de Tarso. Talvez seja a decisão mais emblemática do Novo Testamento de uma transformação radical. Sabe por quê? Quando Saulo, né, quando ainda não era convertido, entregou a vida dele para Jesus, ele abandonou toda forma de compreensão preconceituosa do outro, toda discriminação que ele tinha. Ele se tornou uma pessoa acolhedora. Então, eu diria que a entrega da vida para Jesus significa uma decisão em que a gente abandona toda forma de preconceito e discriminação que a gente possa ter com o outro. Saulo antes era um fariseu extremista, perverso, que perseguia os cristãos com crueldade.
E quando ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele abandonou tudo, inclusive sua função no Sinédrio. Ele largou tudo. Foi para Damasco cumprir uma tarefa e não voltou para prestar contas. Por lá ficou, junto com Ananias e Barnabé. Só voltou a Jerusalém para encontrar-se com os apóstolos, para dizer para os: olha, o problema de vocês acabou. Jesus acolheu o maior inimigo de vocês. Ele transformou o inimigo em um mensageiro. E ele passou a ser o pregador do evangelho. É interessante que Ananias ficou com muito medo de se encontrar com Paulo, né, com Saulo, aquele grande. Dizer: esse homem é mau demais, sei lá o que ele vai fazer comigo, está fingindo, está querendo reunir as pessoas. E olha o que a palavra de Deus diz para Ananias: este homem é o meu instrumento escolhido. Gente, a gente não imagina que pessoas que estão aí com preconceito, com discriminação, fazendo coisas que desagradam a Deus, podem ser potencialmente instrumentos nas mãos de Deus. Estão perdendo tempo. Precisam ser alcançadas pelo Evangelho da Graça. Este homem é meu instrumento escolhido. Que palavra poderosa para Paulo, né? Para Saulo, no caso. Que palavra poderosa. Olha, você estava no lugar errado. Estava fazendo aquilo que não tinha nada a ver com minha vontade para a tua vida. Porque você é o meu escolhido. E em vez de você ficar atacando quem prega a mensagem de paz, amor e perdão, você vai se tornar um deles. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Que maravilha, né? Uma segunda experiência lembra para a gente que entregar a vida para Jesus significa adotar uma nova forma de cuidar de quem mais a gente ama. Aqueles que convivem conosco. E a experiência do carcereiro de Filipe é emblemática para isso. Ele era um homem cumpridor dos seus deveres, talvez fosse uma pessoa muito rigorosa, talvez como muitos militares, não é, que vivem aquela vida regrada da caserna e acaba reproduzindo isso dentro de casa também. Ele devia ser uma pessoa assim, né? Ele era o carcereiro e devia tratar as famílias como se fosse também o carcereiro da casa, provavelmente. E ele estava muito angustiado, ele estava muito triste. E muitas vezes podia até acontecer o fato de que ele era aquela pessoa tão carrancuda, tão severa com os prisioneiros, porque ele tinha problemas fora do seu trabalho. Os problemas de casa afetavam a sua profissão e os problemas da sua profissão afetavam a sua casa. Ele estava perdido, não tinha saída. Como é que eu faço para sair dessa? Como é que a gente faz para sair dos nossos problemas circunstanciais? Dessas coisas que são frutos desse desamor que vai tomando conta da vida. O carcereiro de Filipe é um exemplo do que pode acontecer na vida de quem entrega a sua vida para Jesus. Ele era uma pessoa que vivia angustiado. E a sua angústia era tão grande que quando ele viu o problema que aconteceu no rompimento das cadeias por causa do terremoto, ele disse: a única coisa que eu posso fazer aqui é acabar com a minha vida. Acabou. Não tenho mais saída. Perdi todas as esperanças. E ele estava pronto para se matar quando o apóstolo Paulo, preso, um dos prisioneiros, não faz isso. Porque todos nós estamos aqui. Nós não fugimos, continuamos aqui. E ele ficou
sem entender nada, passou a noite ouvindo Paulo e Silas cantando. 2 presos, acorrentados, levaram surra, foram açoitados, com certeza, né? Porque era assim naquela época, né? E é assim até em alguns casos nos dias de hoje, né? Mas imagina naquela época. E eles ainda assim cantavam, louvando a Deus, oravam pelas pessoas, devem ter orado pelo carcereiro em voz alta, deve ter orado pelos guardas, pelos outros presos, estavam ali. E aí ele disse, gente, essa gente é diferente, essa gente tem um outro modo de vida, eles têm um outro jeito de amar as pessoas. E a proposta que os apóstolos fazem é muito interessante. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Sabe quem são os maiores beneficiados de uma decisão de entrega da vida para Jesus? São aqueles que convivem conosco. É a nossa família. Aquela pessoa que entrega a vida para Jesus vai se tornar um filho melhor, vai se tornar um cônjuge melhor, vai se tornar um pai melhor, vai se tornar um membro da família melhor, mais participativo, mais amoroso, mais interessado no bem da família. E é isso que a palavra de Deus aponta. Entregar a vida para Jesus significa ser uma pessoa mais cuidadosa com quem a gente mais ama. E o terceiro exemplo, ele lembra para a gente que entregar a vida para Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos oprime. O que é que está tirando o nosso sono? O que está levando a gente a se sentir desprezado, diminuído, né? Invisibilizado? O que está fazendo a gente passar por isso? O Evangelho nos tira desse círculo vicioso do mundo que nos aniquila, que tira a nossa dignidade, que nos oprime como pessoas. Um exemplo disso é Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher que a Bíblia coloca como uma das companheiras de Jesus mais próximas. Do círculo de mulheres era a que mais chegava presente. Primeiro era a mãe, né? A mãe era a mais inteligente. Logo depois da mãe vinha Maria Madalena. Foi assim na ressurreição. Elas corriam ao encontro de Jesus. Tinha encontro de Jesus, quem estava lá? Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Estavam juntas. Tanto que alguns teólogos até acham, né, que Maria Madalena tinha alguma coisa a ver com alguma paixão, né? Aliás, o último filme, A Última Tentação de Cristo, dá essa ideia, né, dessa afinidade. Não que Jesus e ela tivessem, não consigo entender isso. Podia até haver uma afinidade enorme entre eles, mas não dessa ideia da sexualidade aflorada como tem nos nossos dias atuais, né? Dessa paixão ardente, carnal, não entendo isso. Alguns até chegam a dizer que Madalena teria sido a esposa de Jesus. Tem uma teoria sobre isso, sabiam disso? E que Maria, na verdade, Jesus não foi crucificado, ele não morreu na cruz, ele foi tirado e ele acabou morrendo numa cidade do interior da França. Tem até uma igreja com uma inscrição lá no altar, não sei o quê, que Jesus viveu ali. Mas isso tudo é especulação, né? Tem textos, inclusive apócrifos, do século IV, século V, século VI, que inventam essas histórias. Mas elas não são confiáveis, elas não são fontes seguras, são imaginações, né? São ficções de pessoas que imaginaram e criaram aquela forma de poder adorar ao Senhor, de entender Jesus como um humano como a gente é, tão humano quanto nós somos.
Por que Maria Madalena é uma pessoa tão forte, tão apegada a Jesus? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Ela diz que antes dela se encontrar com Jesus, tinha 7 demônios. Por que Maria ficou tão apegada a Jesus? Porque Jesus a libertou de 7 demônios. Ela devia ser da pá virada, né? Antes de conhecer Jesus. 7 demônios. É a referência que a gente tem do seu passado. Ela se encontra com Jesus. E Jesus a liberta de todos esses demônios que oprimiam a ela. Que demônios eram esses? Que demônios eram esses? Porque a crendice daquela época entendia que os demônios estavam ligados às nossas aflições. Então tinha o demônio da angústia, tinha o demônio do medo, tinha o demônio da ira, tinha os demônios todos, que eram muito ligados àqueles 7 pecados capitais que depois se tornaram um emblema da nossa fé cristã. Mas já na cultura popular, essa ideia de 7 demônios já existia. Lembra quais são os 7 pecados capitais? Tinha o da gula, tinha o da preguiça. Que demônios eram esses na vida de Maria Madalena? Jesus a libertou de todos eles. Quais são os demônios que incomodam a nossa vida? Quais são os demônios? Jesus nos liberta deles também. Essa foi a marca de Maria Madalena, que entrou para a história de Jesus e esteve ali ao lado de Jesus o tempo todo. Na libertação dela, ela adotou, inclusive correndo o risco de ser mal interpretada, mas eu vou andar com Jesus. Eu vou caminhar com Jesus. Eu vou participar do seu corpo de discípulos. Sim, Maria era do corpo de discípulos de Jesus. Esse nosso machismo teológico é que não deixa a gente aceitar isso. Mas ela era do corpo de discípulos. Era uma das ajudadoras de Jesus. 3 histórias fantásticas de pessoas que entregaram sua vida a Jesus e tiveram sua vida transformada. Isso lembra para a gente que entregar a vida para Jesus implica numa fé, numa certeza até, de que o melhor de Deus para a nossa vida, Ele já tem preparado. Por isso que nós lemos no começo do culto de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida para Ele. Confia nele e Ele agirá. É isso que a palavra de Deus nos convida a confiar neste momento. Porque aceitar Jesus é entregar a vida para Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite. Muito obrigado, Deus, que ela possa encontrar corações aflitos, vidas cansadas, oprimidas, e que desejam, Senhor, ardentemente a libertação, a salvação, a restauração de sua dignidade. Ajuda-nos, ó Deus, a experimentarmos isso na nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra, os nossos corações. Eu vou encerrar então aqui a nossa gravação e no próximo domingo nosso culto será online. Então nós colocaremos a sequência dessa série na nossa publicação semanal no nosso canal. Deus abençoe a todos, um bom restinho de domingo para todas as famílias.